Olá, professores da diretoria da região de Itapetininga. Eu sou o professor Luiz Fernando, PCNP de História, e comigo aqui está a professora Fabiana Mendes, PCNP de Biologia, e o ATPC de hoje estará abordando com vocês a Agenda 2030 e os ODSs. Perfeito? Então, vamos lá para esse nosso TPC de hoje. Começamos aqui com uma sensibilização, né? Que é o desenvolvimento sustentável não é uma bandeira ideológica, é um direito humano. Essa frase aí do Beison Campos Muniz. É isso mesmo, Fabiana? Sim, isso mesmo. Beison Campos Muniz. Tá. Então, para a gente ver aí os objetivos do desenvolvimento sustentável, não como uma questão ideológica, assim, mas algo relacionado aos direitos humanos, né? Então, por isso que esse trabalho com as ODSs está trabalhando aí com duas áreas de conhecimento, seja ciências humanas e ciências da natureza. Perfeito? Então vamos lá. O objetivo do ATPC hoje seria o quê? Começamos aqui com o nosso objetivo geral, conhecer a Agenda Global 2030, seus objetivos de desenvolvimento sustentável, a ODS, da ONU, bem como suas metas. Dentro dos objetivos específicos está compreender a amplitude dos ODSs e a abrangência das várias áreas de conhecimento, não só a área de ciência da natureza. E também interpretar a Agenda 2030 como uma declaração global de interdependência, como descrito pela ONU. Tá bom? No próximo slide. E continuando aí dentro dos objetivos específicos, temos aí reconhecer os ODSs na BNCC e no Currículo Paulista, e também ampliar conhecimento dos ODSs para a utilização do material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento, também conhecido como MAPA, do novo ensino médio. Perfeito? E uma das justificativas para esse ATPC que está ocorrendo é o quê? Dentro da Agenda 2030, há um decreto 63.792 de 2018, e o 64.148 de 2019, que é a formulação de metas para uma ação global coerente focada no desenvolvimento sustentável. E também temos o plano estratégico de 2019 a 2022, que é desse triênio, que é superar os desafios e entregar uma sociedade paulista uma educação para o século XXI de excelência e equidade. E, dentro do Currículo em Ação, Currículo Paulista e da BNCC, referências em relação ao aprofundamento com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a ODS. Aí temos a resolução da SUEDUC 3, do dia 11 de 1 de 21, que é fortalecer as ações de orientação e aperfeiçoamento do fazer pedagógico, e na nossa diretoria de ensino, ação colaborativa aos desafios da educação paulista, com foco em aprendizagem, inovação e colaboração. Então, para a gente começar sobre essas ODS, passo aqui para a Fabiana. Boa tarde, pessoal. Então, para nós conversarmos um pouquinho sobre o que são, né, os ODSs, a gente deve entender, primeiramente, a diferença, né, de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Bom, então a gente vê aí no slide, né, que a sustentabilidade ela prevê o equilíbrio daquilo que a natureza nos fornece. Então, ou seja, tem que ter um limite do consumo para tudo que a natureza, todos os recursos naturais nos proporcionam, tá? Para a nossa qualidade de vida. Já o desenvolvimento sustentável, ele tem, sim, suas vistas voltadas para a preservação do ecossistema, porém sem deixar atender às necessidades, né, tanto socioeconômicas das comunidades que podem estar em nosso entorno. Bom, então o desenvolvimento sustentável, ele olha para o uso da natureza como forma de promover o desenvolvimento. Então, eu quis diferenciar isso para vocês, por quê? Porque a gente vai ver qual que é, de fato, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, por isso, a importância de diferenciar sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Bom, então nós temos um triângulo aí que nos fornece informação sobre a Agenda 2030. Bom, mas o que seria essa Agenda 2030? Bom, essa agenda, ela surgiu
devido ao encontro em Paris, né, que teve uma cúpula de desenvolvimento sustentável, e nessa cúpula houve a participação de 195 países. E foi aí que criou-se, então, essa Agenda 2030. E dentro dessa Agenda 2030, nós vamos encontrar os 17 ODS, sendo que esses 17 ODS, eles terão também suas metas. E essas metas, elas estão assim, a gente consegue encontrar nas suas particularidades ambientais, sociais e econômicas. Então, quando a gente fala aí sobre visão e princípios, a gente fala especificamente da própria declaração, que foi feita em 2015, né? Que foi onde ocorreu a reunião, né? O surgimento dessa cúpula. Quando falamos em parceria global, que é a implementação, a gente tem que pensar em quê? No governo, quais são os nossos parceiros? O governo, a sociedade civil, setor privado e ONGs. Já o acompanhamento e revisão são os indicadores, ou seja, tudo o que está ocorrendo em ações em nível global, tanto regional quanto nacional. Já no centro, a gente verifica o quê? O quadro de resultados, ou seja, os objetivos de desenvolvimento sustentável, que então seria o que foi alcançado, o que foi de fato desenvolvido e também o que não foi desenvolvido. Tudo bem? Então, falando um pouquinho aí sobre a Agenda 2030 e como que foi introduzido esses ODS. Bom, além disso, a gente observa o quê? Que nessa Agenda 2030 a gente fala sobre os princípios norteadores, mais conhecidos como 5 P's, que seria aí prosperidade, planeta, pessoas, parcerias e paz. Na prosperidade, o que diz aí? Né? Garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza. Em relação ao planeta, proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para gerações futuras. E em relação às pessoas, erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade. Parcerias, implementar a agenda por meio de uma parceria global. E em relação à paz, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Então, se nós formos observar, está tudo interligado, né? Para então que ocorra a promoção de fato da Agenda 2030, né? E o desenvolvimento dos ODS. Bom, aí nesse slide, então a gente tem uma visão geral o que seriam, né, os ODS. Então a gente observa o quê? Que são um total de 17 ODS, que a gente vai estudar um pouquinho de cada. Então aí, voltando aqui, né, dos nossos objetivos sustentáveis, eles estão divididos em 3 esferas, né, da biosfera, que aí é o ODS 13, 14, 15 e 6. Dentro da esfera da questão da sociedade, temos a 16, a 11, a 7, a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Mas não se preocupe que daqui a pouco vou estar falando um pouquinho de cada uma delas, só lembrando aqui como elas estão divididas, né? E também temos na questão econômica, que são a ODS 10, 12, 8 e 9, e uma que é geral, que é a ODS 17, né? Também vou estar discutindo daqui a pouco com vocês. Então, como eu falei, né, a primeira é erradicar a pobreza em todas as formas e todos os lugares. A segunda ODS, que é fome zero e agricultura sustentável. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Dentro da ODS 3, a saúde e bem-estar, garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Na ODS 4, garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade, equitativa e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Na ODS 5, a igualdade de gênero,
que seria o quê? Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Dentro da ODS 6 temos aí a questão da água potável e saneamento, que é garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. Na 7 seria relacionada à energia limpa e acessível, ou seja, garantir o acesso às fontes de energias fiáveis, sustentáveis e modernas para todos. Na ODS 8 temos aí o trabalho decente e crescimento econômico, promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e a produção e o trabalho digno para todos. Dando sequência, na ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura, que é o quê? Construir infraestrutura resilientes, promover a industrialização inclusiva, sustentável e fomentar a inovação. Sobre a ODS 10, redução das desigualdades, reduzir as desigualdades do interior dos países e entre países. Na 11, são sobre cidades e comunidades sustentáveis, tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. E na 12, seria o consumo e produção responsáveis, que é garantir o padrão de consumo e de produções sustentáveis. Na 13, ação contra a mudança global do clima, que seria adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos. Na 14, conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares, os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, que seria a vida na água. Na ODS 15, vida terrestre, que é o quê? Proteger, restaurar e promover o uso sustentável do ecossistema terrestre, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e travar a perda da biodiversidade. E na ODS 16, temos aí paz, justiça e instituições eficazes. Está relacionado ao que? Promover uma sociedade pacífica e inclusiva para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes e responsáveis, inclusivas a todos os níveis. E, afinal, seria 17, que tem toda aquela ligação, né? Que é reforçar por meio de implementação, revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, ou seja, a ODS que busca falar de parcerias e como implementar todos os outros ODS. Então, para entendermos aí, temos 17 objetivos, desses 17 objetivos, 169 metas e 254 indicadores. E isso está voltado para todos os países. Aí abaixo tem um link na qual você pode ver como o Brasil está se dando com essa situação. Será que ele alcançou boa parte de suas metas? Será que não? Como estão esses indicadores? O que falta para ser alcançado? Então, vai estar tudo aí presente nesse site, tá bom? Bom, então vocês viram, né, pelo comentário, né, pelas 17 ODS, o quanto que elas estão sendo trabalhadas, né, como que elas foram introduzidas no setor ambiental, social e econômico. Aí eu vou começar a falar um pouquinho, então, da relação das 10 competências gerais com os ODS, né? Bom, então, todos nós já conhecemos, né, as 10 competências da BNCC, né, que está aí: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Então, a gente vai entender o quê, né? Que seria, então, a competência de fato, né? Que é a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes, valores, né? Para serem desenvolvidos na demanda da vida, né? Nesse cotidiano que nós temos durante a nossa existência, tá? E, além disso, são empregados também
no exercício da cidadania e no trabalho do mundo, né? Perdão, no mundo do trabalho, certo? Bom, e aí eu vou exemplificar, por exemplo, com o ODS 4, tá? Então, o ODS 4, ele diz o quê? Educação de qualidade. E a gente vai ver um pouquinho sobre suas metas. Então, o que seria? 4.1, garantir a todos o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade. Garantir acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, com cuidados e educação pré-escolar. Garantir igualdade de acesso para todos os homens e as mulheres à educação técnica, profissional e superior. Fomentar competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Eliminar as disparidades de gênero na educação, garantir alfabetização e os conhecimentos básicos de matemática. Garantir a educação para sustentabilidade, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural. Então, a gente entende o quê? Que o ODS 4, ele tem um total 7 metas e 3 submetas, né? Que seria, então, aí 4.A, 4.B, 4.C. Então, construir e melhorar as instalações físicas para a educação, deixando-as apropriadas para crianças e sensíveis a deficiências e ao gênero. Ampliar globalmente o número de bolsas de estudo para os países em desenvolvimento para o ensino superior e aumentar o contingente de professores qualificados. Bom, vocês lembram que eu falei sobre as 10 competências. Quando eu falo do ODS 4, Educação de Qualidade, eu estou falando especificamente da competência do conhecimento, tá bom? Então, na íntegra, se eu for observar a meta 4.7, eu vou ter o quê? Que até 2030 deve-se, então, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento. Ok? Então, esse foi o meu exemplo com o ODS 4, sendo que vocês podem observá-lo no currículo paulista do ensino médio. Então, ele tem os fundamentos pedagógicos do currículo paulista, sendo que ocorre, então, a inclusão educacional, né, o atendimento, modalidades e temáticas, e a proposta pedagógica da Escola em Harmonia. Então, tudo isso incluindo o quê? O ODS 4, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4. Bom, aí eu vou ter o currículo paulista e os ODS. E aí a gente vai exemplificar para vocês como que a gente pode estar trabalhando um determinado objetivo com as habilidades, tá bom? Bom, então a gente vai observar que, por exemplo, o ODS 1, ele trata-se do quê? Da erradicação da pobreza. Ele vai ter a sua meta, né, a meta 1.4, e especificamente para essa meta 1.4, a gente pode trabalhar essa habilidade aí do ensino médio, né, que pode ser trabalhada da primeira à terceira série, e com a numeração 207, né, em Ciência da Natureza e suas tecnologias. Que ela pede o quê? Né, que o aluno consiga identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos, aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar. Né? Então, tudo isso
né? Então, essa habilidade ela pode então ser desenvolvida junto ao ODS 1, que fala sobre a erradicação das pobrezas. Continuando, então, falando sobre ciência da natureza e suas tecnologias, o ODS 2, que trata da fome zero e agricultura sustentável, ela tem a meta 2.4. E dentro dessa meta 2.4, eu posso estar trabalhando a habilidade 203, que ela pede, então, que o aluno possa avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, como, por exemplo, né, softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros. Tá? Então, a gente vai passar um pouquinho para vocês, né? Eu falei um pouquinho sobre a habilidade em ciência da natureza e suas tecnologias. Então, a gente tem aí cada ODS, a ODS 3, também como que ela pode ser trabalhada, a ODS 4, né? Então, a gente pode estar verificando isso. Se quiser continuar. Sim. Então, dentro dessa ODS 4, que está relacionada à educação de qualidade, podemos observar a meta. O que se trata essa meta? Essa meta 4.A, que é construir e melhorar as instalações físicas para a educação, apropriadas para crianças sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionam um ambiente de aprendizagem seguro e não violento, inclusivo e eficaz para todos. E temos aí a habilidade de ciências humanas, que diz o quê? Que é a EM 13, que vai do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, a 606, que é analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira, com base na análise de documentos, dados, tabelas, mapas de diferentes pontos e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima e a autoconfiança e a empatia. Vocês conseguiram observar que tem uma ligação, ou seja, a questão da educação de qualidade, buscando uma educação inclusiva, tanto para deficientes como a questão de gênero, e essa habilidade da ciências humanas, que busca o quê? Que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a estima. Então tem toda uma ligação que se possa se trabalhar na aula, no seu dia a dia. Aí temos mais qual habilidade aqui? Quer dizer, mais qual ODS? A ODS 5, que é o quê? Igualdade de gênero. E a meta dela está relacionada ao quê? Acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres e meninas em todas as partes. E a nossa habilidade das ciências humanas, ela vai trabalhar qual? A 502, que é o quê? Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, etc. Desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade, o respeito e as diferenças às liberdades individuais. Vocês conseguem perceber a ligação, tudo? Pode ver que está tudo interligado. Então, dá para se fazer um bom trabalho em cima disso, né? O que temos mais, Fabiana? Temos aqui também da ciência da natureza. Sim, temos a ODS 6, né, ciência da natureza. Eu vou comentar um pouquinho sobre o ODS 9, né? Por que eu vou falar sobre o ODS 9? Ele trata de indústria, inovação e infraestrutura. Então, ele pode ser trabalhado em língua portuguesa, tá? Com a habilidade, ou seja, explorar tecnologias digitais da informação e comunicação, né, a TDIC, compreendendo seus princípios e funcionalidades e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado a práticas de linguagem em diferentes contextos.
Então, eu quis falar um pouquinho, né, de que o ODS, quando vamos trabalhar em ODS, né, já que eu e o Luiz estamos aqui, né, ciência da natureza e ciências humanas, não abrange apenas essas áreas, mas também a área de códigos e linguagens, né. Eu achei muito importante estar citando pelo menos uma habilidade para exemplificar. Exato. Não vamos estar falando de todos aqui, explicando com todas as habilidades envolvidas, porque temos um tempo aqui a cumprir, mas esse PowerPoint vai estar disponível para vocês estarem observando junto com as ODSs e pesquisando mais as metas, mais as habilidades, para que vocês possam estar trabalhando no seu cotidiano aí na sala de aula. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, como vocês podem ver, temos aí exemplo, né, de todos os ODS, a sua meta também está sendo citada, né, junto assim com as habilidades. É o ODS 14. Certo? Então, vocês viram que o currículo paulista, a gente pode estar trabalhando com todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Bom, e as aplicações, né? Eu falei do currículo paulista, certo? Lembrando que, então, que o currículo paulista ele está sendo trabalhado mais com a terceira série do ensino médio. Eu posso encontrar no currículo em ação? Posso encontrar no currículo em ação, vai ser encontrado no currículo em ação, também vai ser encontrado no mapa, tá ok? E também no Inova Educação, onde a gente consegue trabalhar com a disciplina de eletiva, projeto de vida, tecnologia, ok? Então, vocês têm aí uma gama de opções para poder estar trabalhando os objetivos de desenvolvimento sustentável. Exatamente. Bom, em relação às principais competências transversais, né, quando a gente fala em competências transversais, a gente tem que lembrar que essas competências elas foram trazidas pela Unesco, tá bom? Então, essas competências que são trazidas pela Unesco, ocorre a afirmação de que todos os indivíduos, independente da idade, né, eles devem desenvolver para que ao longo da sua existência eles podem trabalhar, alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? A gente está falando aqui em nível escolar, né, em anos finais, ensino médio, até mesmo anos iniciais, mas assim, independente da idade, essas competências elas devem ser desenvolvidas. Ok? Desenvolvidas, então, para alcançar os ODS. Então, nós temos aí a competência de pensamento sistêmico, a competência antecipatória, normativa, estratégica, de colaboração, de pensamento crítico, de autoconhecimento, de resolução integrada ao problema. Certo? Bom, sendo que nós temos objetivos específicos de aprendizagem para os ODS. Então, nós temos aí 3 campos. Nós temos o campo cognitivo, que compreende conhecimentos e habilidades de pensamento necessários para compreender melhor os ODS e os desafios para alcançá-los. Então, ou seja, o indivíduo ele necessita saber, né? Quando eu falo indivíduo, então estou dizendo o quê? O que a Unesco pede, né? O desenvolvimento dessas competências transversais ao decorrer da sua vida. Então, ele tem que compreender o que são esses ODS, ele tem que compreender para depois ele conseguir trabalhar ou desenvolver e assim atingir, alcançar. No campo socioemocional, ele vai incluir habilidades sociais que permitem que os educandos colaborem, negociem e se comuniquem para promover os ODS, bem como habilidades de autorreflexão, valores, atitudes e motivações que permitam que os educandos se desenvolvam. E o campo comportamental, que descreve as competências de ação, ou seja, o que foi trabalhado, né? O que é necessário para ele desenvolver e alcançar o ODS, né? E de que forma que foi alcançado. Então agora vamos fazer o quê? Vamos
dar exemplos, né, dos nossos objetivos de aprendizagem dentro dos tópicos sugeridos. Ou seja, então vou colocar alguns tópicos para falar do quê? Da questão da ODS 1, que é a erradicação da pobreza. Então, o que o professor pode estar fazendo? Dar definições de pobreza, ou seja, ele vai explicar para o aluno o que seria a pobreza, o que ele poderia estar trabalhando dentro de pesquisa, debate. E também aqui um outro tópico que também pode ser trabalhado: destruição global, nacional e local da pobreza extrema e da riqueza extrema, assim como suas razões. Também outro tema, outro tópico também aqui é a importância dos sistemas e das medidas de proteção social. Ou seja, então aí o professor discute a questão da assistência social dentro dos governos, quais são essas medidas para essa busca pela redução da pobreza. E continuando aqui também, né, outro tópico, né, a importância da igualdade de direitos e recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais e novas tecnologias apropriadas a serviços financeiros, incluindo microfinanciamento. Então, chegamos aí a um tópico, um tema bem longo para que você possa trabalhar com os alunos. Podemos falar também da inter-relação entre a pobreza, desastres naturais, mudanças climáticas, entre outras tensões e choques econômicos, sociais e ambientais. Nesse aqui eu vou dar pequena fala, né? Como vivemos numa cidade do interior, o principal produto assim, interno bem da agricultura, quanto essa mudança climática está afetando as pessoas que vivem na zona rural, ou seja, às vezes excesso de chuva, falta de chuva, essas secas. Então, é um tópico aí que pode ser debatido em sala de aula, discutido, feito um projeto em cima do ODS número 1. Temos também aqui condições de trabalho relacionado com a pobreza, com fábricas que exploram os trabalhadores com trabalho infantil e a escravidão moderna, e também a resiliência dos trabalhadores e aqueles com situações de vulnerabilidade. Então, esses aí são alguns exemplos de objetivo de aprendizagem. Só que aí temos um pouquinho mais, seja consequências da pobreza, como a desnutrição, mortalidade infantil e materna, criminalidade e violência, ou seja, ligar tudo isso a essa questão da busca pela erradicação da pobreza, porque esses índices são mais altos nas classes mais baixas, cooperação para desenvolvimento também mais um tópico aí, e marcos de políticas no ambiente local, nacional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento favorável aos mais pobres e os mais sensíveis ao gênero. Então temos mais um aqui, né? Outros exemplos também de abordagem, que seria o quê? Desenvolver parceria entre escolas e universidades, diferentes regiões do mundo, planejar e executar uma campanha de conscientização sobre a pobreza local globalmente, planejar e executar uma empresa estudantil que venda produtos de comércio justo. Aí um bom tema para uma eletiva, ou seja, aí no segundo semestre podem pensar numa eletiva dessa daí, né? E também planejar e implementar oportunidades locais de aprendizagem em serviço ou engajamento para empoderar as pessoas pobres, reduzindo a sua vulnerabilidade a diferentes tipos de riscos e aumentando a sua resiliência em colaboração com ONGs, o setor privado ou grupos comunitários e etc. E temos também realizar um estudo de casos sobre a pobreza e a riqueza em países selecionados, por meio de pesquisas documentais, ou no nível local, por meio de excursões, realizações, entrevistas. Essa aí, de repente, vocês podem estudar a comunidade do entorno mesmo da escola para fazer o que está sugerido nesse tópico aí. É só um exemplo. Proporcionar estágios dentro de organizações que abordam a pobreza e desenvolver um projeto de pesquisa baseado na questão: a pobreza está aumentando ou diminuindo? Um ótimo tema para ser debatido em sala de aula, junto aí com os ODS, e
dentro da própria expectativa da sala de aula mesmo, né? Fabiana? Bom, eu vou falar um pouquinho, então, do exemplo que pode estar sendo trabalhado com o mapa, tá? Então, na área de ciência da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Então, seria o quê? Meu papel no desenvolvimento sustentável. A gente tem aí a unidade curricular 1, água e energia. Então, vocês vão ver que ocorre um desdobramento, né, desse tema água e energia. Então, nós podemos falar sobre zoonoses tropicais, energias limpas, estatística na saúde pública e meio ambiente, água, solvente universal. Vejam que à frente, aí, logo na frente, a gente colocou qual o ODS que pode estar representando. Né? Então, os zoonoses tropicais, nós falamos do ODS 3, que é saúde e bem-estar. Energias limpas, ODS 7, energia limpa e acessível. Estatística na saúde pública e meio ambiente, ODS 3. Água solvente universal, ODS 6, que fala sobre água potável e saneamento. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre como que a gente pode estar trabalhando o ODS 6, água potável e saneamento, com o tema água solvente universal. Então, vocês podem observar lá no mapa que na atividade 2 tem uma introdução. E essa introdução ela pode ser trabalhada em 2 aulas. De que forma? Por uma roda de conversa. Então, vocês podem organizar uma roda de conversa sobre o ODS 6, água potável e saneamento, e discutir sobre a realidade do estudante e reflexão. Será que todos os estudantes possuem água potável, né? Têm acesso a essa água potável, têm acesso ao saneamento, né? Então, nisso, né, durante a roda de conversa, eles vão debater, vão dar a opinião. Bom, em seguida, pode ocorrer o desenvolvimento. Então, você trabalhou por 2 aulas a introdução e depois você pode utilizar aproximadamente 4 aulas para desenvolver esse tema, né? Então, vocês pode ocorrer então uma discussão sobre saneamento básico, qualidade da água, dejetos de soluções químicas e investigações sobre a temática. Seria interessante que os alunos realizassem pesquisa, né? Como eu falei aí sobre saneamento básico, qualidade da água, soluções químicas, e no fim eles pudessem realizar uma rotação por estações, porque dali iria acontecer o quê? Uma troca de informações entre eles. Né? Então, um grupo que pesquisou sobre dejetos de soluções químicas, ele pode trocar informação com aquele grupo que realizou uma pesquisa sobre saneamento básico. Então, por isso que seria importante utilizar, no mínimo, aí 4 aulas. Bom, eu acho que daí, com a rotação por estações, todos teriam conhecimento do que estaria sendo tratado, né? Bom, depois que ocorreu o desenvolvimento, aí a gente pode ter uma sistematização. Nessa sistematização, a gente pode utilizar 2 aulas. Bom, o que tem aí de sugestão? Ocorreu uma separação de grupos. Então, 2 grupos, né? Olha só que interessante. Produção de um júri simulado com a apresentação de um caso fictício, que pode ser baseado na realidade do estudante. Então, ou seja, eles vão discutir e vão julgar o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo, como que o ODS 6 especificamente pode ser desenvolvido, de que forma, né? E até ele conseguir ser alcançado, ok? Então, seria interessante. E aí, no final dessa unidade curricular 1, seria então uma campanha de conscientização, até mesmo stop motion, né? Então, ou seja, eles trariam resultados de investigação sobre água invisível, pegada hídrica e também a divulgação do projeto, ok? Só dando mais uma dica, né? Principalmente aqui na região, a questão do rio Itapetininga, né? Eu acho que ela pode ser muito bem trabalhada nessa aula. Sim, aí, se der, né? Alguém pode até fazer uma própria pesquisa de campo e não conhecer o próprio rio, né? Acho que seria bem interessante. Sim, excelente.
Então, agora com vocês, professores, né, estamos passando aí para vocês um cronograma para a realização dos ODS na escola, né? Ou seja, eles podem ocorrer de forma de projetos dentro das aulas, mas primeiro vai o quê? Vocês vão receber um formulário, que vai ter sido plano de ações, e deve ser preenchido até o dia 13 de maio. E depois disso, no período entre os meses de maio e junho, deverá ocorrer o desenvolvimento das etapas, o que poderá ser trabalhados com os alunos, o quê? Jogos para conhecimentos da Agenda 2030, ODS, oficinas, diagnósticos e propostas de ação que atinjam a comunidade escolar. Eu só queria comentar um pouquinho sobre os jogos, né? A SEDUC, em parceria com a IFAP, eles ficaram de enviar os jogos para nós, né, da diretoria de ensino. Porém, nada impede, né, que vocês consigam desenvolver, né, aflorar o protagonismo do aluno para que eles mesmos possam desenvolver os jogos referindo-se aos ODS. Tudo bem? Perfeito. No período entre os meses de agosto a outubro, que deverão ocorrer as ações escolares e comunitárias. Aí a finalização e entrega das evidências dos projetos para os PCNP responsáveis, que a Fabiana e eu. Que isso será o quê? Através do e-mail, ou seja, Fabiana Mendes Cunha, tudo junto, @professor.educacau.sp.gov.br, ou para o meu, Elivale, com 2 L's, @professor.educação.sp.gov.br. Certo, então, eu gostaria também de deixar os avisados, não se preocupe que vai uma circular informando novamente a vocês, né, a solicitação desse projeto, né, enviando o plano de ação, né, que seriam os formulários, e também as datas previstas de todo esse desenvolvimento aí. Bom, agradecemos então a participação de todos. Nós aguardaremos então o desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas escolas e estamos também aguardando os e-mails. Se precisarem, podem entrar em contato conosco aqui na diretoria de ensino, ok? Estamos deixando também disponível as referências bibliográficas, caso vocês necessitem. Luiz? Então, agradecer também a participação de todos, foi um período bem agradável aqui com vocês, para a gente enriquecer aí nossas aulas, nosso dia a dia, nossos projetos, e muito obrigado a todos pela participação. Obrigada.